Olá pessoal, tudo bem com vocês? Galera, estamos aqui mais uma vez no nosso canal Eu Historiador para mais uma videoaula de História. Hoje para falarmos sobre a Revolução Francesa. Mas antes de iniciar, eu gostaria de pedir a vocês que vocês pudessem se inscrever em nosso canal e assim contribuir para que nosso canal cresça e consiga levar conhecimento a outras pessoas. Galera, se liga que a nossa videoaula está começando. Então, pessoal, vamos dar início à nossa videoaula falando sobre a Revolução Francesa, uma das maiores, se não a maior revolução política da história da humanidade, que vai acontecer na França no final do século XVIII. A Revolução Francesa, ela é, na verdade, um conjunto de acontecimentos que vão alterar completamente as estruturas políticas, sociais e econômicas da França. Antes desse processo revolucionário, a França ela vivia sob o governo do antigo regime. O antigo regime que era caracterizado aí, dentre outras coisas, pela existência de três classes sociais, principalmente, né, a monarquia, o clero e também uma última classe ali que era formada geralmente pela burguesia e também pelos camponeses, dentre outras classes que acabavam ali compondo essa última classe no antigo regime. O antigo regime também, como nós sabemos, ficou marcado ali pelo poder da igreja e pela a incidência daquilo que nós chamamos de mercantilismo. A Revolução Francesa ela é um ato político, um fato político importantíssimo na história da humanidade, é tanto que vai se transformar num marco histórico de divisão da linha do tempo histórico entre Idade Moderna e Idade Contemporânea. Várias foram as causas que contribuíram para que a Revolução Francesa pudesse acontecer. Dentre as principais, podemos destacar o custo da monarquia, pois o rei Luís XVI, à época governante da França, e a sua corte gastavam enormes quantias para sustentar seus privilégios. Outro fator que contribuiu também para que a Revolução pudesse acontecer foram justamente as crises econômicas e os altos impostos cobrados pelo governo francês. É bem verdade que nós temos que compreender aqui que para manter toda essa pompa, todo esse luxo da monarquia francesa, obviamente, a população deveria pagar muitos impostos e isso, consequentemente, acabava desagradando a população francesa. Outro ponto aqui que contribui para que a Revolução Francesa possa acontecer são justamente as ideias iluministas. Sobre o iluminismo, vocês podem acompanhar nas outras aulas do nosso canal. Nós temos algumas aulas dedicadas às ideias iluministas. Os iluministas eles pregaram uma filosofia completamente diferente, uma filosofia de derrubar e de combater o antigo regime, justamente por considerarem o antigo regime um sistema político viciado, onde algumas classes se sobressaíam em termos de privilégios em relação às outras que só trabalhavam para sustentar essas classes privilegiadas. Aliás, privilégios é o nosso próximo ponto. Os privilégios que a monarquia e que o clero tinham dentro desse estado do antigo regime forçavam a população mais pobre a brigar e a lutar por melhores condições de vida e pelos seus direitos. E aí, galera, diante de todos esses privilégios e tendo em vista aí as questões das ideias iluministas, nós vamos ter inclusive a criação do lema da própria Revolução Francesa, que vai ser o lema liberdade, igualdade e fraternidade. Galera, mediante a todo esse cenário de crise econômica na França, né, onde uma população pequena vivia com muito e uma população muito grande vivia com pouco, ainda nós temos somado a isso as questões sociais, visto que a sociedade francesa era uma sociedade estamental, ou seja, não havia mobilidade social dentro desse quadro. Eu trouxe aqui para vocês, inclusive, uma artezinha para tentar explicar como funcionava a sociedade francesa. E aí nós temos a pirâmide social, com a representação lá no topo dessa pirâmide do primeiro estado, que era representado pelo clero, numa clara demonstração de poder da igreja nesse momento. Abaixo ali do primeiro estado, nós temos o segundo estado, representado pela nobreza, e a curiosidade fica pelo fato de que esses dois estados eles pagavam baixíssimos impostos, possuíam vários privilégios
e eram compostos pela parcela de pessoas mais ricas da França nesse momento. Na base da pirâmide social, nós temos o terceiro estado, formado, dentre outras classes, pela burguesia, os trabalhadores da cidade e também os trabalhadores do campo. E um fato curioso é que esse terceiro estado ele pagava a maioria dos impostos, os altos impostos, e ainda conviviam com a fome e com a miséria. Diante de toda essa situação econômica ruim e de toda essa crise social, a nobreza francesa resolveu convocar a Assembleia Nacional numa clara tentativa de contornar esse momento de crise. Essa convocação vai ser em 1789, o ano que acontece a Revolução, e a convocação ela tinha como objetivo contornar justamente essas crises, tanto as crises econômicas quanto as crises sociais. Uma curiosidade dessas assembleias foi a criação do voto por cabeça. O voto por cabeça, ou votação por Estado, era, na verdade, um mecanismo criado para agradar a nobreza e o clero, né? Uma vez que em todas as discussões, em todas as votações, o clero e a nobreza venciam. Então, galera, mediante a todo esse cenário de crises políticas, econômicas e também crise social que a França vivia, nós vamos ter, em julho de 1789, a tomada da Bastilha. A Bastilha, que era uma prisão que simbolizava todo o poder do antigo regime francês. Aliás, viu, galera, essa tomada da Bastilha em julho de 1789, ela é considerada pela história como o marco inicial da Revolução Francesa. Gravem isso aí na mente de vocês, anotem no caderninho de vocês. O marco inicial da Revolução Francesa vai ser a tomada da Bastilha em 14 de julho de 1789. A partir daí, nós temos o início de todo o processo revolucionário, com o revezamento no poder revolucionário ali entre os jacobinos e também os girondinos, e a ascensão posteriormente de Napoleão Bonaparte ao poder. Mas nesse momento nós temos aqui as fases dessa Revolução Francesa. Essas fases da Revolução vão ser basicamente a Assembleia Nacional, a Convenção e o Diretório, e colocamos aqui um pequeno resumo, né, acerca da Convenção Nacional, que teve como características importantes aí, dentre outras, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Aí nós temos essa declaração representada. Tivemos também um marco importante dentro da história francesa, que foi a separação do Estado e da Igreja, num golpe declarado aí ao antigo regime, né? Nós sabemos que o antigo regime ele era sustentado ali pelo poder da Igreja, junto com o Estado e junto com o mercantilismo. Então, quando acontece essa separação, de fato, nós temos ali o fim do antigo regime, que está se diluindo nesse momento, se desfazendo nesse exato momento. Outro ponto importante aí vai ser o domínio do poder, a partir da Revolução Francesa, por dois grupos políticos, os girondinos e os jacobinos, e nós temos que os girondinos eram um grupo mais moderado e os jacobinos eram um grupo mais exaltados, e eles aí dominaram o processo político francês, o cenário político francês, durante a Revolução Francesa. Uma coisa importante também vai ser a criação do Comitê de Salvação Pública, que vai acontecer nesse período. O Comitê de Salvação Pública, que tinha como característica, né, fazer com que a Revolução pudesse ganhar contornos sólidos nesse momento, até para que não houvesse aí uma volta de todo o sistema monárquico, de todo o absolutismo francês. Esse processo todo vai ser liderado por alguns nomes, tais como Robespierre, Danton e Marat. Inclusive, alguns desses nomes incentivavam o povo contra os inimigos da Revolução e contra o rei. Em janeiro de 1793, o rei Luís XVI foi mandado para a guilhotina. E alguns meses mais tarde, aconteceu o mesmo com a sua esposa Maria Antonieta. Então, galera, mediante a todos esses acontecimentos, nós temos que a França estava mergulhada aí num período de tensão muito grande. E esse período de tensão acabou gerando uma onda de crimes dentro da França, que acabou marcando aí o início da fase do terror. A fase do terror que foi marcada, dentre outras coisas, pela morte de Marat, né, e também pela tomada do poder pelos jacobinos,
além da eliminação dos opositores de Robespierre. O Robespierre, junto com os seus aliados, acreditavam que para salvar a República e também a Revolução, seria necessário eliminar os seus opositores. Na ânsia de deter os adversários políticos, muitas perseguições, julgamentos e execuções foram feitas. Inclusive, a história contabiliza aí cerca de 45 mil mortes nesse período em que Robespierre governou a França. O Robespierre ele acaba caindo, né? Ele acaba perdendo o poder, posteriormente vai ser guilhotinado também, e nesse momento nós temos a ascensão ou a volta da alta burguesia para o controle da Revolução, isso em 1794. E essa volta da alta burguesia acaba dando início ao período do Diretório. O Diretório, que foi convocado em 1795, né, foi criado nesse ano, ele era composto por cinco membros, e o Diretório, na verdade, ele era uma tentativa de contornar o agravamento das crises, tendo em vista que a crise econômica ela estava muito forte, a corrupção aumentava e a falta de alimentos também. Com o passar do tempo, o governo do Diretório foi ficando cada vez mais enfraquecido, tendo em vista o fato de que acabou não conseguindo contornar todo esse período de crise, graças a toda essa questão aí das crises econômicas e políticas que, ao invés de estarem terminando, acabaram se agravando cada vez mais. Isso acabou gerando, né, um novo conflito dentro da França, e esse conflito acabou sendo atenuado, sendo diminuído pela chegada de Napoleão Bonaparte ao poder em 1799. Então, galera, era isso. Eu espero ter contribuído com os estudos de vocês. Fica aqui o meu abraço. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Valeu, galera!